Vamos lá, eu vim falar de CSS UX. Eu acho que o CSS3, assim, apesar de tudo que a gente falou, ele ainda ajuda muito a gente, né? Eu, no meu primeiro estágio, eu lembro que uma primeira coisa que eu pesquisei foi como fazer borda arredondada no IE e como eu tinha... Não, dá um jeito aí, procura, deve ter alguma coisa que faz. Então, assim, ele ajuda muito a gente que desenvolve e ajuda, às vezes, também o usuário. Às vezes você acaba entregando coisas mais rápidas, coisas mais leves, coisas mais legais. E acho que o Rinaldi provavelmente já percebeu isso, eu sou um cara muito detalhista. Eu sou muito chato, porque eu acredito que eu acho que tipo os detalhes é o que no final vai dar o sucesso do seu produto no geral, enfim. É, porque, por exemplo, se você vai de repente, sei lá, numa loja, num restaurante e você é bem atendido, você acaba meio que contando isso para a sua experiência, né? Você vai voltar, você vai levar isso em conta. E na web é totalmente igual, né? Se você entrega uma experiência legal pro cara, né? Não é 100% não é de certeza, mas o cara com certeza vai levar em fato. Com certeza o usuário vai levar isso em conta, né, na sua aplicação. E o que eu percebo é que a gente tem, falando de CSS, a gente tem milhares de técnicas aí, milhares de ideias, que a ideia é justamente você pensar em arquitetura, pensar em modularização, e assim, independente do que for, a ideia é que você tenha as coisas bem modularizadas, que você tenha, pode escalar e não sei o que, e você tem controle, mas a gente para aqui, seja componente, seja módulo, independente, você quer ter o controle das coisas, e a gente está acostumado, assim, o que eu vejo, que não é difícil, você clicar num negócio e pá, tá ali na tela um negócio para você, um form, uma mensagem. Funciona, né? A gente está às vezes acostumado com isso. Mas dá para melhorar isso. Eu acho que quando a gente acaba soltando isso, fica uma coisa que meio distante do mundo real. Porque no mundo real, as coisas elas não acontecem na cara, as coisas acontecem, elas têm um fluxo das coisas, né? Então por que a gente não pode passar, né, isso para o mundo da web? Sair dessa coisa de componente estático, né? A gente às vezes acaba parando aí. E que eu acho assim, que você tem lá a sua aplicação, se você está vendendo um serviço, passando alguma coisa, se o cara tiver que sair daquele objetivo da sua aplicação para ele entender o que aconteceu ali, putz, cara, assim, é bem ruim, né? Até fazendo uma carinha de triste, não dá para ver. Então, assim, você acaba quebrando todo o objetivo da sua aplicação, do seu site, do que for. E aí que entra esse cara, né? Ajuda nós aí, principalmente o CSS3, né? Acho que foi o Diego que falou que o CSS3 é sobre animação e transição, né? E realmente né? Ele ajuda bastante a gente. Falando de animação, não é só frufru, né? Não é só aquela coisinha que você coloca no final do seu projeto, que nem devia ser isso, né? Porque a web não é parada, a web é interativa. Então não devia ser um negócio que você pensa no final. Tem que ser um negócio que você pensa desde o começo, né? Que a animação ela pode ser funcional, ela pode ajudar o usuário a seguir ali, a entender o que está acontecendo. O que a gente está acostumado, achei esse exemplo na internet, eu tinha falado acho que no Front em Sampa também, é alguma coisa assim, né? Você clica, aparece o negócio na tela. Mas dá para fazer alguma coisa assim, né? Dá para você fazer alguma coisa assim também, né? Se a gente parar para analisar, a gente tem uma lista de item, aí você clicou, aconteceu alguma coisa que você não sabe o que é, e aí o cara está lá, né? Então, se a gente parar para pensar, para melhorar isso, né, a gente teria 4 passos. Primeiro, você tem a lista de item, você abriu lá o espaço para ele, o item vai entrar, o item ficou ali. Então, beleza. Então, analisando os 4, se a gente quisesse aplicar isso, como é que a gente faria? Então, a gente tem primeiro esse cara, né, chamei de increase aí. Depois você tem mais 2 caras, que seria o elemento aparecendo e o elemento deslizando, e depois a mudança de cor. O que a gente está mexendo aqui? Opacidade, background, transform e altura. Basicamente isso. Então o que a gente tem é que a gente pode trabalhar com 4 coisas específicas para montar aquilo ali, né? Poderia fazer um negócio só, mas dá para a gente intercalar as animações aí e mexer do jeito que a gente quiser. Então a gente teria algo mais ou menos assim. As animações elas seriam intercaladas se a gente quebrasse elas, né? Não seria uma animação com tudo. Então você solta uma, solta outra e elas vão não sobrepondo, mas elas acontecem ao mesmo momento.
Então, se a gente fosse falar já voltando para o CSS, aqueles mesmos nomes foi o que eu chamei nos keyframes. Increase, que é você ainda tem umas pegadinhas de display, né? Display none, display block, você não consegue fazer a transição. Altura zero para altura alto para uma altura zero para uma altura alta, você às vezes você não vai conseguir calcular. Então você acaba tendo essas soluções aí, né? Não vou chamar de hack, mas soluções você traça uma altura máxima que você sabe que o cara não vai chegar. E as outras é o que a gente está acostumado, é background, opacidade, o translate aqui foi... Opa, eu voltei. Foi o que a gente falou do position, né? Não vou nem entrar nessa questão de performance. Que o mais legal é que você não interfere em nada na sua volta. Então, beleza, você tem... Imagina que você adiciona uma classe para o elemento que está entrando. Eu vou soltar minha primeira animação com 0,3 segundos de duração. Solta a outra só com 1,1 segundo de delay para ela acontecer logo depois, que é a animação da opacidade. Junto com ela, eu já solto a de transformação. Aí aqui eu passo uma função customizada para dar um efeitinho diferente. Eu solto junto com a da opacidade para elas acontecerem juntas, mas eu falo que a de baixo aqui ela é maior. E a que vai acontecer durante todo o tempo, mas que vai ser maior, é a da cor. Então ela vai no começo, mas ela vai ficar até o final, ela acaba todas as outras, ela ainda está lá. Ela só vai dar depois de um tempo que ela vai voltar para a cor original. E aqui eu coloquei um link, queria mostrar para vocês. Que é esse cara aqui. Ah, mentira. Desliga a internet aí, gente. Então, já internacional já o problema. Nada, ele comenta falando coxinha. Rapaz, papagaio. Foi no Chrome. Que loucura. Então aqui, basicamente é o que eu acabei de falar. Cadê meu mouse? Aqui. Então eu fiz um exemplo. Eu usei o mesmo código que estava lá, eu pus a animação entrando. A única coisa é que eu mudei o tipo de animação. Né? Então aqui eu tenho uma animação de cima, aqui eu tenho só um fadezinho. E aqui eu tenho um scale. Isso aqui, tipo, eu fiz em 1 hora, sei lá, isso aqui. Depois que você entende isso, vai da sua criatividade. Lógico, né? É aquele negócio que minha mãe fala, tudo que é exagero faz mal. Você não vai, clicar, o elemento vai, volta e pisca. Não, né? Você tem que pensar exatamente. Não, poder... a velha frase, né? Não é porque você pode que você deve. Então eu queria mostrar isso para vocês. E era isso, gente. Acho que eu passei um pouco.